Alô Piracicaba, alô Brasil, estamos chegando, estamos de volta, está começando mais um Néder especial e eu quero começar falando das nossas abençoadas vacinas. Graças a Deus, as vacinas estão aí, fazendo com que os índices de mortes e que os índices de contaminação da Covid-19 estejam despencando dia após dia. E aqui no estado de São Paulo, os resultados são realmente surpreendentes e estão sendo os melhores de todo o país. E essa semana, uma notícia muito bacana. O governo de São Paulo anunciou que o Instituto Butantan selou com os estados do Ceará, do Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí uma parceria para o fornecimento da Coronavac. É isso mesmo. A Coronavac do Instituto Butantan vai também para outros estados do Brasil. Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan liberaram 2.500.000 doses para que os 5 estados possam fortalecer os seus respectivos planos de imunização contra a Covid-19. E não para por aí não. Temos mais uma importante informação, mais uma importante novidade, que é justamente com relação ao plano de vacinação, né? A mudança que ocorreu. O governo anunciou a antecipação de 12 para 8 semanas o intervalo da aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer. Essa confirmação da medida aconteceu justamente nesse evento em que foi anunciada a liberação de 2.500.000 doses da vacina do Butantan para esses 5 estados brasileiros. No que se refere à vacina da Pfizer, está confirmado, portanto, a antecipação de 12 para 8 semanas o intervalo da aplicação da segunda dose desta vacina. Vale lembrar que o governo de São Paulo tomou essa decisão de fazer antecipação dessa dose na vacinação na mesma linha que outros governadores de outros estados. Então, outros governadores de outros estados estão seguindo também essa linha do estado de São Paulo de antecipar de 12 para 8 semanas o intervalo da aplicação da segunda dose da vacina do imunizante da Pfizer. Notícia nova, importantíssima, que vale a pena aqui ser divulgada. Cada cidadão que já recebeu a primeira dose da Pfizer poderá conferir a sua carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando 28 dias antes da data até então sinalizada para receber a segunda dose. Legal, né? São ações importantes que vão se modernizando, se alterando a cada dia, dando mais agilidade e mais impulsão nesta campanha de vacinação. Agora, gente, é importante convencer as pessoas negacionistas a aceitarem a vacina. A vacina é a única maneira de conseguirmos a imunização contra a Covid. É importante que você esteja vacinado, que você esteja vacinada. Converse com as pessoas que estão aí fugindo da vacina. Conscientize essas pessoas, converse na boa, com orientação, com informações, com conteúdo, para que essas pessoas possam ter, acima de tudo, conhecimento. O conhecimento da verdade, dos fatos reais, o conhecimento da ciência é o que faz as pessoas mudarem de ideia e entenderem a importância de embarcar na campanha de vacinação. Vacina no braço e vida preservada, essa deve ser a ideia na cabeça de todos nós. Está começando o nosso Néder especial de hoje. Piracicaba está enfrentando aí um pesadelo. Essa ideia da administração municipal de Piracicaba de levar a Pinacoteca Miguel Arcanjo Dutra e a biblioteca para o Engenho Central, para um barracão do Engenho Central, essa determinação, esse projeto está tirando o sono dos piracicabanos. A grande maioria da população piracicabana está se manifestando de uma maneira muito forte contra essa ideia, esse projeto. Os artistas da cidade não concordam com isso, os bons historiadores da cidade não concordam com isso,
As pessoas que amam a arte, a cultura, a educação não concordam com isso, e é claro que fica a tristeza de perceber que a cada dia que passa esse projeto parece que não é algo que possa ser esquecido pelos atuais administradores da cidade. O que nós lamentamos, o que nós repudiamos de maneira forte. Enquanto tivermos força para repudiar essa decisão totalmente arbitrária e absurda, faremos aqui. E no programa de hoje, quero trazer para você uma entrevista que fizemos dias atrás com o vereador Pedro Kawai, que é um dos grandes nomes da Câmara de Vereadores, inclusive um vereador atuante na defesa da cidade, na defesa da Pinacoteca, na defesa da biblioteca, automaticamente na defesa da educação e na defesa da cultura. O Pedro Kawai terá a sua entrevista daqui a pouco reprisada para que você, meu amigo, minha amiga, possa ter a oportunidade de rever o que ele disse e de ter conhecimento de como está a articulação contra o mal que ameaça a nossa cultura e a nossa educação. No programa de hoje, também traremos uma entrevista com o gerente regional do CIESP Piracicaba, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Homero Scarso, falando sobre empregabilidade e novas perspectivas com a pandemia que está chegando já em um momento final. Pelo menos é o que tudo indica. Fique ligado, fique ligada, o nosso Néder especial de hoje está começando agora. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder especial. E eu quero começar o programa ao lado do meu amigo Pedro Kawai, vereador atuante na cidade de Piracicaba, uma figura incontestavelmente líder política da cidade, tem um trabalho muito importante na Câmara de Vereadores e que tem sido agora um referencial também na luta contra situações tristes que Piracicaba tem vivenciado. Uma delas é esse projeto de transferência da Biblioteca Municipal e da nossa Pinacoteca, Casa das Artes Plásticas Miguel Arcanjo Dutra, para o Engenho Central. Um projeto que está contrariando a classe artística da cidade, aqueles que defendem a história e a população de maneira geral. Pedro, prazer tê-lo aqui mais uma vez, e esse é um assunto que realmente tem sido pauta dos vereadores também na Câmara. Eu queria que você nos desse aqui um parecer de como está essa situação. Eu vi que teve manifestação de artistas essa semana, o abraço na Pinacoteca. Prazer em tê-lo aqui, Pedro. Muito obrigado, Néder, obrigado aos telespectadores, uma alegria muito grande poder participar do teu programa mais uma vez e para falar de um assunto muito triste, né, Néder? Eu acho que, infelizmente, a nossa cultura está sendo dilacerada, e a gente um dos ataques à nossa cultura é essa mudança da Pinacoteca já anunciada. Existe um estudo já, como você mesmo disse, da mudança da biblioteca e fora outras coisas que estão acontecendo que estão arrebentando com a nossa cultura, infelizmente. Como, por exemplo, o fechamento de 2 bibliotecas na periferia. Uma no Parque Orlando e outra no Industrial. Então, são periferia que precisa ter o acesso à cultura gratuito. E essa história da mudança da Pinacoteca e usando como argumento a sede para a Polícia Federal é totalmente equivocado, ao meu ver de muitas pessoas, por vários motivos. O mais importante de todos é a questão da preservação do patrimônio público e material, que é a questão da construção do prédio, né? Uma sede própria de anos e anos e anos, que foi construída, pensado em ser uma pinacoteca, pensado em um lugar representativo para os artistas plásticos, desde Miguelzinho Dutra e até hoje, né? E também a questão do imaterial, ou seja, é a história,
tem todo um trabalho, o porquê, uma luta, uma conquista, né? De você procurar articulações com o poder público, para você receber um lugar. E ali é um lugar que os artistas usavam, um jardim que usavam para pintura. Então, tem a alma das artes plásticas da nossa cidade ali. E é claro que a gente tem que registrar, Néder, que nós não estamos discutindo se o prefeito pode ou não pode tomar atitudes como essa. A gente entende que ele pode, afinal de contas, infelizmente ou felizmente, a população o escolheu como prefeito para tomar algumas decisões. Só que ele tem que entender também que a população tem todo o direito e os segmentos de se posicionarem contrários a ações como essa, atitudes que ele toma. E não podem levar por isso que é uma perseguição política, como foi dito há alguns dias. Na verdade, nós estamos muito chateados, estamos brigando e muito para que ele reveja essa situação. Inclusive, nós já estamos apresentando, se a ideia né, e o argumento é que a Polícia Federal não vai ficar em Piracicaba por conta de não ter um outro local de atendimento, se a Polícia Federal já tem mais 3 cidades implorando para ir para essas outras 3 cidades, então vamos dar outra opção para ele, não precisa ser a Pinacoteca. Por exemplo, inclusive na sessão camarada de segunda-feira, eu levantei a questão, o prédio do Detran, um excelente prédio, estrutura física pronta, salas, pátio, estacionamento, por que não lá? Ah, mas está preparado, estão esperando a Semutran. Se o assunto é urgente, a Semutran que continue onde está e leve a Polícia Federal para esse prédio e depois se procura um lugar para a Semutran. Ou até, eu também citei outro exemplo, que é a questão que já existe, como estão falando da mudança da Pinacoteca e da biblioteca, já existe um estudo de mudança da central de obras ali na Vila Monteiro, atrás do cemitério, para o prédio da Indap. Então, use aquele espaço para a Polícia Federal. Por que não? Ou, por que não, então, tirar, já que a Indap está sobrando espaço na Indap, tire a Indap de lá, leve para o centro cívico, que daí você deixa até mais próximo da população, tudo bem. Correto. Que a Indap é a periferia, é um lugar que mais precisa da Indap, mas leve a Indap para o centro cívico e dê o prédio da Indap para a Polícia Federal, já que é tão urgente o assunto. Então, não é porque a Polícia Federal não é argumento. Então, nós estamos lutando contra isso e nós estamos mobilizando e nós temos vários vereadores que apoiam, tanto é que já declararam apoio, inclusive através de votando requerimentos favoráveis, foram 9 vereadores que estão trabalhando para que isso não aconteça. É uma pena, né? É uma situação realmente muito triste e não houve diálogo com a classe artística de Piracicaba, o que é muito lamentável, porque é normal o administrador público, independentemente do poder que ele tem de tomar essas decisões, mas é normal que ele abra uma discussão, um debate, que ele consulte as pessoas que fazem parte daquela história, que vai ser alterada, que vai ser interrompida, que vai ser tirada de local. É uma pena, mas não houve também esse diálogo. Nem com a Câmara, nem com a classe artística, nada. Nada, porque veja só, e aí nós estamos falando de conversas, nós podemos até conversar por representatividade. Nós temos a Frente das Culturas, nós temos a APAP, a Associação dos Artistas Plásticos de Piracicaba, nós temos o Conselho de Cultura da cidade, nós temos vários representativos, não precisa ser o Pedro, ou a Rai, ou a Silvia, ou a Cássia, ou o Tiago, a Ana, seja quem for, chame os segmentos representativos, a representatividade, chame para conversar, discuta isso. Discuta, por exemplo, com os arquitetos, com o CODEPAC. Será que o CODEPAC aprovou isso? O CODEFAT, que é o Engenho Central, ele está em processo de fundamento estadual pelo CODEFAT. Será que tudo isso foi ouvido para que isso aconteça? Desalojou-se o salão de humor rapidamente, numa correria, numa sangria desatada, que tanto é que foi tão correndo, tão apressado, atabalhoado, que o acervo, mesmo que seja o acervo de réplicas ou de reproduções, foi armazenado de maneira totalmente inadequada num galpão, que daí gerou uma denúncia de outras entidades, que eu e a Frente das Culturas, a Frente Parlamentar de Cultura foi lá visitar, e aí depois o Adolfo, ele organizou, junto com a equipe do Padovani, eles organizaram, e aí sim estava organizado o acervo de salão de humor de maneira adequada. Então, para que ele fazer de forma atabalhoada? E para quem acompanha um pouquinho a cultura, vai entender do que eu estou falando.
Você transportar 900 obras, que é o acervo da Pinacoteca hoje, 900 obras de arte, não é a mesma coisa que você transportar 900 mesas, que você põe num caminhão da prefeitura e leva para outro lugar. As coisas não funcionam assim. Você tem seguro, você tem que levar para um lugar climatizado, hermeticamente protegido e tantas outras cuidados. E isso requer cuidados, requer formas profissionais capacitados para isso. E não de forma atabalhoada como foi, por exemplo, o acervo do Salão de Humor, de um galpão para o outro, e que aparentemente está sendo conduzido da forma da Pinacoteca da mesma maneira. Essa é a nossa grande preocupação. E a gente fica muito triste ao perceber que as bibliotecas da periferia também estão sendo desativadas. A dúvida que fica no ar é qual é o projeto que se tem, portanto, para essa área cultural, para a área de levar até as pessoas, principalmente as mais carentes, informação, cultura, lazer cultural, né? Tudo isso é preocupante. Né? Muito preocupante, Néder. E aí, quando a gente começa a pensar, a abrir o leque de preocupações, que são muitas preocupações, aí entra na questão social, por exemplo, que você diz a questão da levar cultura para a periferia, né? levar a biblioteca, tirar essa oportunidade das crianças e adolescentes terem um espaço de leitura. E é importante lembrar que a gente não pode fazer um quantitativo do uso desses espaços de 2019 a 2020 e nem 2021. Nós vivemos um ano atípico. Exatamente, né? exatamente. Você não pode falar que a Pinacoteca recebeu 30 pessoas em 2020. É claro que ela recebeu só 30 pessoas em 2020, porque não teve nada, era tudo proibido. Lógico. Né? Nós não tivemos. E aí é um outro assunto que nós vamos comer. São vários assuntos. Nós não tivemos belas artes, artes contemporâneas, aquarela. Não houve atividade. Só houve, na questão de artes plásticas, só houve o Salão de Humor. E virtual. E depois, agora, esse ano, o Almeida Júnior virtual. Mais nada. Como é que eu posso quantificar um público? E aí, quando você pensa no social, a gente reflete no uso atabalhoado do engenho, a ocupação do engenho central, não é nem uso, é a ocupação do engenho central de maneira atabalhoada. Como é que vai ficar a Festa das Nações? Que atende as entidades sociais do nosso município. Como é que vai ficar a Paixão de Cristo? Né? As entidades do município dependem da Festa das Nações para sobreviver no seu ano, para atender inúmeras pessoas. E aí, você pega, você quebra, e tem outro detalhe, quando a gente fala, a gente bate muito nessa tecla na questão da ocupação atabalhoada. Como é que foi feito o uso do engenho central nos últimos 16 anos, 20 anos? O governo Machado desapropriou, o primeiro governo do Barjas pagou, e de lá para cá, do segundo do Barjas, o Gabriel Ferrato, que inclusive é vice-prefeito do município, foi feito todo um planejamento de investimentos e de lá para cá, vejam quanto melhorou o engenho central. Piso, estrutura para VCB, reforma de barracões, construção do teatro Erotides de Campos, construção do salão, da sede do Salão de Humor, e o que hoje reforma. A reforma para ser a sede da Secretaria de Cultura e tantos outros investimentos que estavam previstos ao longo dos anos para se ter um espaço público para grandes eventos. Que com o uso dos galpões, biblioteca, pinacoteca e tantas outras coisas que estão planejando, restaurantes, cafés e tudo mais que está sendo dito, aonde vai a Festa das Nações? Aonde vai os eventos? Uma cidade de 500 mil habitantes, sede da região metropolitana, onde vai receber um espaço de grande porte? Não tem. De novo, aquela impressão que todos nós temos, e temos razão de ter essa impressão, de que, evidentemente, não há estudo de projeto para ser colocado em prática, até porque são ações que demonstram falta de sensibilidade, tanto para a parte social quanto para a parte cultural, infelizmente. Né? E quando a gente fala, quando a gente critica, nós temos todo o direito de fazer isso. Né? Eu tenho percebido que algumas pessoas estão apelando, estão fazendo às vezes até ofensas pessoais em redes sociais. A gente teve essa semana muitas agressões que eu vi a pessoas que não mereciam ser agredidas da maneira que foram, né? E com mentiras, com colocações às vezes totalmente infundadas em realidade. É uma pena porque assim como falta o debate para essas mudanças todas que se quer fazer,
falta também o debate para aceitar a crítica e para aprender com a crítica. É uma questão também de humildade que a administração pública de Piracicaba tem que começar a ter. CPI da merenda é outra questão que tramita na Câmara de Vereadores e que também preocupa bastante pelo encaminhamento que as coisas vêm tendo, né, vereador? É só complementar, né, Néder, que a questão da Pinacoteca, e se ele quiser, se o Executivo quer entender o que de fato é a Pinacoteca do município, procure esse grupo que está se reunindo, né, que fez o abraço, que fez inclusive uma ação hoje lá na praça de exposições, que vai começar a fazer praticamente todos os dias. Então procure, senta para conversar, aquilo que você falou, o diálogo, e nada mais grandioso do agente público é perceber o seu erro e recuar, exatamente, rever as situações. Aí é coisa grande, né? É coisa grande. Fantástica. Com relação à CPI da merenda, é muito preocupante. É muito preocupante porque nós tivemos uma semana totalmente atabalhoada também, sem o abastecimento adequado para as nossas crianças, sem profissionais para atender as nossas crianças. Nós tivemos na segunda-feira diretoras, professoras indo para a cozinha para poder fazer a comida das nossas crianças, e isso, ao meu ver, mostra a incapacidade de gestão de algumas pessoas do Executivo. Eu não vou aqui generalizar, falar que todo mundo é errado lá dentro, mas algumas pessoas erraram feio. A culpa é da empresa que não é adequado, ou a culpa é da empresa... Ao meu ver, houve um grande erro na execução da licitação. Né? Inclusive, primeiro, nós tivemos a quebra de um contrato. Não quiseram a prorrogação, questionaram-se a prorrogação de um contrato que vinha sendo feito pela Nutripulso. Fizeram um contrato emergencial sem licitação com uma outra empresa. Essa outra empresa quis renovar, isso nos valores, inclusive eu levantei na Câmara, que muito nos preocupou, que inclusive todos os meus questionamentos eu encaminhei para a CPI, por conta do valor que foi pago por 3 meses para o contrato emergencial. Nós tínhamos 35% dos alunos, e o valor, para você ter uma ideia, se não me falha a memória, é mais caro do que o atual para 100% dos alunos. Aí agora entra numa briga, porque a empresa, uma licitação de fato para abastecer 36 mil crianças, com mais de 50 mil refeições diárias, e não consegue fazer uma licitação em tempo, e só depois de findado o processo licitatório que você vai saber que a empresa não podia participar, ou que a outra empresa tinha documentação errada. Essa licitação não podia nem ter acontecido. Essa licitação tinha que ser organizada de uma melhor maneira. Faltou buscar informações sobre o estado da empresa, né? Com certeza. Ela não poderia ter participado. E assim, o que a gente tem que entender também será que isso não foi um desespero por falta de opção? Porque não é qualquer empresa de alimentação que vai servir 50 mil refeições de sexta-feira, aprovado o contrato na sexta-feira, para começar a trabalhar na segunda. São mais de 200 profissionais que têm que fazer esse serviço de elaboração da comida. Então, isso tem que ser resolvido 2, 3 meses antes. E aí que eu cito que foi em algum momento houve incapacidade de alguém. Quando se assinou o contrato emergencial, já era para estar pronto e andando uma licitação para quando acabasse em 3 meses esse emergencial, já logo em seguida assumir uma outra empresa. E não acabar o emergencial e 3 dias depois correr atrás de uma outra empresa para assumir. Então é muito difícil. Então aí que tem algumas coisas que a gente tem que entender. E todas essas argumentações eu repasso, porque o representante do nosso bloco na CPI da merenda é o vereador Paulo Camolese, e nós fazemos esses questionamentos sempre para ele. Agora, teve também uma grande situação aí de questionamento com relação à contratação da OAS para a administração do anexo ali do Piracicaba e da própria UPA, né? Contrato de 3 meses. 3 meses. Um valor altíssimo e que provavelmente vai ser prorrogado, né? Muito provavelmente nos preocupa. Agora, veja bem, o que a Secretaria de Saúde alega? Isso nós questionamos. Que por conta da Covid, os profissionais da Secretaria de Saúde estão sobrecarregados, existem muitos profissionais que
pediram para se desligar da Secretaria de Saúde, existem profissionais que faleceram, existem profissionais que aposentaram, existem vários profissionais que deixaram a Secretaria de Saúde e isso sobrecarregou. Inclusive tem profissionais lá da Secretaria de Saúde que estão com 2 férias vencidas, existem profissionais que estão cumprindo plantões de até 48 horas ininterruptas. Então, por conta disso, nós precisamos ter um outro grupo e não se tem médico, não se tem concurso aberto. Agora, 2 coisas que eu questiono muito. Primeiro, por que emergencial nesse valor? E segundo, num momento, assim, se eu não tenho médico em Piracicaba para contratar, e isso não é só no poder público, conversa com os gestores da Santa Casa, conversa com os gestores da Unimed, dos fornecedores, do Hospital Regional, que é público também. Não temos profissionais. A pandemia afastou, diminuiu muito os profissionais para atendimento. E não para o público, para o seu seleto público, Néder, você não coloca um médico, por exemplo, um plantonista de emergência, você não coloca ele dentro de uma UTI. Você não coloca um ginecologista, você não coloca um médico. Pode ser até um especialista em pulmões, que é o caso da Covid, mas se ele não tiver o atendimento adequado, se ele não souber preparado para atender uma UTI de urgência e emergência lá dentro, é diferente o atendimento de um médico consultório. Então, não é assim que se faz contratação. Se ele não tem médico aqui, onde eles vão trazer esses profissionais? Esses profissionais estão capacitados para atender urgência e emergência? E por aí afora. Então, são várias coisas que estão em jogo. Num momento de diminuição do número de pacientes, né? Graças à vacina, graças à campanha que nós estamos, inclusive agora os adolescentes já estão sendo vacinados, está vindo a 3ª dose de reforço para os idosos, e isso está consideravelmente diminuindo o número de pacientes e óbitos. Agora, na contramão disso, a gente ampliou a contratação. Então, são várias coisas que a gente tem que rever, tem que entender o porquê que está sendo feito. Então, eu confesso para você que são 2 momentos preocupantes na saúde que a gente está também questionando muito o Executivo lá na Câmara. Pedro Kawai, não é muito problema para pouco tempo de governo? Nós estamos agora no mês de setembro, né? A gente teve aí o início do governo 1º de janeiro. Estamos no mês 9, é o 8º mês, se for fazer a contagem, dá 8 meses. 8 quer meses. Dizer, não deu nenhuma gestação ainda e nós já temos muitos problemas, Muitos problemas, afinal de contas, e eu até entendo a questão da inexperiência, isso nós falávamos, e às vezes parecia conversa de campanha, mas era a inexperiência da gestão pública, porque você fazer a gestão de uma cidade de 500 mil para 450 mil habitantes não é para qualquer um, tem que ser pessoas capacitadas, que tenham conhecimento técnico e político para isso. Esses problemas que nós acabamos de elencar, nós temos também outros problemas, como por exemplo, o fechamento do observatório municipal, que já foi declarado que vai ser fechado. Por qual razão? Foi dado algum motivo ou não? Por conta da pandemia, e aí veio a depredação por vândalos, e aí não quer se investir, não quer se gastar. Mais fácil fechar. Mais fácil fechar. É a famosa política de matar o boi por causa do carrapato. Exatamente. Ponto. Eu acho que essa é a visão do governo municipal hoje. E aí, Néder, você tem em 8 meses 4 secretários que pediram para sair. Você tem toda essa lambança que nós estamos vendo na merenda, na OS. Nós vemos também a Secretaria de Agricultura, por exemplo, fechando os varejões para participação popular, somente o uso específico para varejões. E depois nós vamos estudar agora, depois de 2, 3 meses fechado para pessoas praticarem esporte, para praticarem encontros sociais. Tudo bem que a pandemia não deixou, mas não vai usar. Né? Nós temos, por exemplo, grupos que usavam há mais de 10 anos espaços da Secretaria de Agricultura que simplesmente não vai usar mais. E depois de 2 meses agora que vai apresentar um estudo de como usar o espaço adequadamente. Se você tem um olhar de atendimento diferente do que vinha sendo feito, então apresente primeiro, não pare o atendimento. Exatamente. Cancelamento dos contratos e de convênios com as entidades esportivas. São 52 modalidades que há quase um ano
não tem um atendimento para as crianças e adolescentes. Cancelamento de contratos da cultura, do atendimento nas oficinas culturais. E por aí vai. Então é muito triste ver Piracicaba dessa maneira. E eu espero muito, Néder. Às vezes as pessoas falam, o Pedro quer ver o circo pegar fogo porque para ele é melhor por causa que ele fazia parte do antigo governo. Não, muito pelo contrário. Eu acho que Piracicaba, se Piracicaba for mal, eu também vou mal, você também vai mal, o Elvésio vai mal, todo mundo vai mal. Então a gente tem que trabalhar para Piracicaba melhorar. Agora, é aquilo que você falou, se a pessoa não está aberta para o diálogo, se a pessoa não quer que você participe quer restringir a sua participação em outros eventos que estão juntos, às vezes, sei lá o porquê, mas eu vou continuar me posicionando, tudo que for bom para a população, eu vou continuar falando bem. Por exemplo, vamos falar do famoso a ampliação da UPA do Piracicamirim. Sim. Eu até acho que foi uma boa. É construção de container, o valor também está um pouquinho acima do que a gente imaginava, mas a gente sabe também que tem algumas coisas que acontecem até por conta da construção civil, aconteceu muita coisa, mas a gente também está de olho nisso, no valor que foi pago na ampliação do Piracicamirim, mas a gente espera que conforme as normas, os dados técnicos foram apresentados, que ela tenha uma durabilidade grande mesmo, que daí com o fim da pandemia você transporta a população, porque como é que Piracicaba ia parar de fazer o atendimento na UPA do Piracicamirim, por exemplo, nós vamos pensar só em UPA, em atendimento geral. Piracicaba, as UPAs atendem por volta de 10, 12 mil pessoas mês. Então, como é que você para um atendimento de 12 mil pessoas para poder fazer uma reforma, por exemplo, que tanto se fala na reforma do Piracicamirim? Então, com essa, mesmo que seja de container, você consegue fazer esse remanejamento e fazer uma reforma do Piracicamirim, como, por exemplo, foi feito no governo anterior, uma construção de uma nova UPA na Vila Cristina, que é um mini hospital ali no Jaraguá. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Você tira daí o atendimento. Lindo e eficiente, né? Lindo, eficiente e equipado, com equipamento de primeira linha. Aí você tira todo o atendimento que era na Rua Tavares, passa para a Dona Nésia, então você consegue aí reformar, e o que foi feito? Reformou-se o antigo da Raposo Tavares, que hoje, se não me falha a memória, é o CAPES, vai ser atendido. Então isso você consegue fazer. Então até muitas pessoas criticaram a nova UPA do Piracicamirim, mas eu até entendo que foi uma boa. Só que, por exemplo, eu não acredito que esteja sendo usado agora, por exemplo. Então, também queda livre, por causa né? da queda Os livre. casos de Covid, graças a Deus. Graças a Deus. Então, algumas coisas a gente entende que existem pontos positivos, mas tem muito ponto negativo que não dá tempo de elogiar os positivos. Tá certo. Vereador Pedro Kawai conversando com a gente nesta edição do nosso Néder Especial, falando das questões que envolvem aí a nossa cidade de Piracicaba e que preocupam a todos nós. Bom, voltando para a questão da Pinacoteca, o que faremos então? Faremos essas reivindicações, as pressões, os artistas criando ali as suas manifestações, inclusive no Facebook temos grupos, né, de mobilização, muitas pessoas especialistas falando, inclusive eu ouvi essa semana um comentário, eu não me lembro de qual foi a pessoa que fez esse comentário, acho que mais de uma pessoa fez a citação de que os espaços culturais eles têm que ser descentralizados. Essa ideia de se centralizar tudo num ponto só é ruim, não é democrático e não é natural também, né? Você quer fazer um projeto artificial, não valorizando aquele projeto que foi enraizado pelo povo, que foi aprovado há décadas, né? Como o caso aí da Pinacoteca. É verdade, Néder, porque veja só, se a gente olhar o público que frequenta o Engenho Central aos finais de semana, é o grande fluxo de pessoas, vamos esquecer a pandemia, né? O grande fluxo de pessoas que frequentam o Engenho Central são aos finais de semana, e uma boa parte disso são turistas, né, que passam por esse cabo. Então, qual que é o posicionamento da classe artística hoje? Ninguém é contra você levar exposições na Pinacoteca, você levar espaços de leitura para o Engenho. Ninguém é contra isso, porque você amplia o atendimento. Você tendo um espaço da Pinacoteca, como o seu, você tendo mais um espaço... tem mais um espaço que foi fechado. O ponto de leitura no Parque da Rua do Porto. Meu Deus mais um ponto da biblioteca fechado. Meu Deus do céu. Então, você amplia o atendimento. Porque Piracicaba pulou em 2005
para 2020 de 5 espaços culturais para 25. Mais 5 do turismo, que as duas secretarias estavam juntas, então nós tínhamos 30 pontos de atendimento. Então a questão é ampliar, descentralizar. Quando você reúne tudo no espaço, o olhar para o Engenho Central não é de formação de público, não é de atender o Piracicabano, e sim transformar o Engenho em mais um espaço turístico, que é diferente do espaço cultural. Traz pessoas, traz um olhar diferente, traz, mas não traz, por exemplo, aquela pessoa da periferia, ele não vai se deslocar. Ah, ele não ia na Pinacoteca também, mas então leve a Pinacoteca, leve artes plásticas, como foi feito no governo anterior, no Zazá, no Mardedini, no Ioserra, no 1º de Maio, ou no Hugo Pedro Garrador de Santa Terezinha, no Antônio Pacheco, lá na Paulista. Leve os espaços, forme público, criança, adolescente, idosos, para depois um dia, olha, nós temos uma exposição na Pinacoteca. Aí ele se interessar em conhecer a Pinacoteca. Exatamente, descentralizar, mas manter a base, né? E infelizmente não é isso que está sendo planejado. Pedro Kawai, um grande abraço, sucesso, prazer em tê-lo aqui com a gente mais uma vez. O Pedro tem sido muito ativo, já no seu 3º mandato na Câmara, tem muita experiência, muito conhecimento e é reconhecido aí pela sua luta pela população. Um abração a você, esperamos que esse pesadelo acabe em final feliz para a população de Piracicaba, para a cultura piracicabana e, acima de tudo, para garantir a preservação histórica da nossa cidade. Com certeza, Alexandre. E a luta não vai parar. Nós vamos continuar brigando, nós vamos continuar pedindo, vamos continuar implorando para que o prefeito reveja isso. Inclusive, já tem um grupo se manifestando juridicamente contra isso. E a gente, com certeza, se Deus quiser, o prefeito vai rever isso e vai entender essas outras opções para a Polícia Federal. E tudo isso não vai passar de um pesadelo para todos nós. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nélio. Obrigado a todos. Nós vamos prosseguindo com o nosso NEDR especial, agora entrevistando o gerente regional do CIESP Piracicaba. É o Homero Escarso. O CIESP, você sabe, é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Mais uma vez, uma alegria receber aqui o amigo Homero. A gente conversou durante a pandemia, né? Aquela época difícil. Hoje a gente já tem uma outra perspectiva, as coisas começam a clarear um pouco mais, não é, Homero? Muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Temos motivos para ter um pouco mais de ânimo agora? Boa noite, é uma satisfação novamente em retornar ao seu programa. Temos, se nós olharmos aqui pelo semestre agora de 2021, nós fechamos esse período, janeiro a junho, com um saldo positivo de 4.108 novos postos aqui em Piracicaba. E falando especificamente da indústria, né, o Centro das Indústrias, desse total de 4.108 postos criados, né, dos outros segmentos, indústria, comércio, serviço agropecuário e construção civil, somente a indústria foi responsável por 1.778 postos. Puxa vida. Então, é um semestre bastante produtivo, bastante animador, com uma curva ascendente de perspectiva. Agora nós já estamos em julho, quer dizer, nós já começamos o segundo semestre com essa boa perspectiva
principalmente para Piracicaba, e logicamente outras cidades aqui também tiveram e estão tendo essa oportunidade de dar a dignidade para a pessoa, de ter a satisfação de buscar um novo emprego, porque um emprego dá essa condição, dá essa satisfação, ou seja, dignidade ao ser humano. Perfeito. Homero, vamos só lembrar as cidades que o CIESP engloba na sua base regional, né? Nós fazemos parte de Piracicaba e mais 7 cidades. Então, somos lá, começamos em Santa Maria da Serra, São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada, chegamos em Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras e Laranjal Paulista. Então, 8 cidades aqui da nossa regional de Piracicaba. De Piracicaba. Fazendo uma retrospectiva, pegando um pouco lá atrás, como é que foi na indústria o impacto da pandemia, Homero? Foi muito desastroso? Olha, o ano passado, comparado com 2021, foi um aprendizado muito grande, foi um reaprendizado, você teve que colocar protocolos rígidos, você teve que repensar as atividades, teve que ter home office, você teve que realmente fazer uma prevenção muito grande para que efetivamente não pudéssemos parar. A indústria, ela não parou, ela teve que se adequar, ela teve que se realmente reinventar, porque muitas atividades que eram presenciais ficaram home office. E, logicamente, o distanciamento em relação a essa forma de trabalhar fez com que você reaprendesse, você contribuísse e atendesse às exigências em cima dessa nova condição que o mundo viveu, e não foi diferente aqui para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então, a indústria, dentro das restrições, com raras exceções, ela pôde continuar a trabalhar aí dentro de uma condição relativamente cumprindo todos os protocolos, para que desse o apoio, desse o suporte em relação às outras áreas, né? Porque se você não produz o alimento, como é que você vai poder vendê-lo na gôndola do supermercado? Se você não fabrica um remédio, como é que você vai poder tratar o seu doente? Então, a indústria colaborou de forma bastante produtiva com essas questões, com esse novo aprendizado em relação à pandemia. Aí você teve uma mudança no final do ano, as coisas começaram a melhorar aí a partir de julho, mas, para nossa surpresa, tivemos a segunda onda. Porém, com o aprendizado adquirido, com as vacinas bastante fortes aí já a partir de abril, logicamente, toda essa questão ela foi minimizada, porque você aprendeu e agora você está realmente dentro desses protocolos, desses ensinamentos, dentro dessas questões em 2021. E a vacina está avançando rapidamente. Isso quer dizer que menos UTIs, a capacidade estão sendo utilizadas, as enfermarias, e as pessoas também se conscientizaram um pouco mais. É verdade. Então, de tanto se falar, de tantas pessoas sofrerem as consequências, o aprendizado, a duras penas, ele foi absorvido pela maioria da população. E nós vamos passar a aprender cada vez mais a conviver com isso, né? O vírus, a Covid não vai desaparecer, infelizmente, mas vai ser combatida com as campanhas anuais de vacinação que vão ser feitas, já tem campanha sendo planejada para o ano que vem, para janeiro. Vamos conviver com isso, mas sabendo enfrentar, né, Homero? A diferença é essa, né? Sem dúvida. Algumas coisas que a gente aprendeu e talvez ela tenha trazido assim uma questão importante. O home office, muitas pessoas, muitos serviços, eles continuarão no home office, né? Alguns não, voltarão a ser presenciais, né? As questões interativas de cursos, seminários, palestras,
Olha, essas lives, então nós aprendemos aí a ter bastante informações através dessas tecnologias. Muitos postos perdidos em relação a algumas questões, com o advento de novas tecnologias, nós temos aqui, o Senai se preparou para trabalhar esses novos postos dentro de uma indústria 4.0. Então, obviamente, muitas perdas tivemos, porém, novas oportunidades em outras áreas, em novas tecnologias. A indústria se preparou, está se preparando, e o Senai é um parceiro importante de mostrar essas oportunidades aí para quem busca uma nova qualificação. Então, você tem, lógico, muitas perdas de um lado, mas você tem outras oportunidades de outro lado para compensar, né, essas questões. Homero, nessa recuperação da indústria, vamos falar aqui de Piracicaba e região, quais as áreas de produção que mais significam uma retomada positiva nesse momento? Olha, o setor de máquinas e equipamentos, que é o nosso forte, só para você ter uma ideia, comparado 2021, que nós exportamos 1,62,3 bilhão em 2021, até o primeiro semestre, ou seja, de janeiro, junho, o ano passado, nesse mesmo período, 834,9 milhões, ou seja, você teve um crescimento de 27,2%. Então, todo o segmento que está voltado para máquinas e equipamentos, também ligados ao setor do agronegócio e da exportação, eles, aqui em Piracicaba, estiveram e estão tendo um desenvolvimento muito positivo, aliado ao dólar. O dólar, a 5 e alguma coisa, contribui sobremaneira para essa competitividade, para essa manutenção e crescimento dessas áreas. Podemos, então, esperar que esse crescimento vai ser gradativo agora, uma coisa que deve se prevalecer. Ele está sendo de uma maneira bastante vigorosa. Se não houver, assim, nenhuma novidade, por quê? Nós temos que olhar o mundo. Os Estados Unidos, ele investiu alguns trilhões na economia, então isso vai puxar o crescimento bastante para cima. A China também crescendo bastante. Então, obviamente que hoje estamos todos conectados. Se você tem as maiores economias do mundo crescendo num patamar muito alto, ela acaba puxando os nossos produtos, principalmente o agronegócio, mais para a China, e os manufaturados, que hoje os Estados Unidos é o maior parceiro comercial nosso aqui de Piracicaba. Então, eles crescendo lá, China crescendo também, alavanca esse nosso resultado aqui de Piracicaba. Dando números assim, a indústria prevê um crescimento para 2021 de 9,8%, é uma média. A indústria de transformação. Tem umas que vão crescer 20, outras vão crescer 5, certo? Mas a média da indústria de transformação para 2021 é 9,8%. O PIB do Brasil está previsto para crescer 5,7%. Então, logicamente, isso é animador, isso é desafiador. Logicamente que nem tudo são flores. A gente teve, por exemplo, aí alguns materiais que subiram bastante. Então isso, logicamente, provoca uma certa desarrumação em relação a você ter esses produtos fabricados, mas o mercado vai se ajeitando. O importante é você ter essa perspectiva positiva, tanto de PIB, quanto de empregos e quanto o crescimento também na indústria. A construção civil também vai crescer relativamente bastante, 3,5%. Então, são condições animadoras, né? No início do ano, até março, estava previsto 3 e pouco de PIB. Já estamos em 5,7,
fazendo uma projeção hoje, que estamos em agosto. Empregabilidade, como é que estamos em postos de trabalho? Já podemos checar aí um aumento nesses últimos tempos? Ou ainda Sim, não? sim. 4.108 postos de trabalho tivemos de janeiro a junho. De janeiro a junho. De janeiro a junho, são postos efetivos. Uma subida. Subida, novos postos. Uma Isso. subida boa. Sem dúvida decorrência nenhuma. daquilo que aconteceu, né? Sem dúvida. Decorrência de toda essa terra arrasada que, infelizmente, nós temos que enfrentar e ainda enfrentamos, mas é animador isso, é uma luz no fim do túnel, né? Animador porque a área de serviços voltou a crescer, né? Até ela teve, assim, um bom desempenho, mas o melhor resultado desses 4.108 foi a indústria com 1.778 desse total de 4.108. Olha, eu queria ressaltar, né, a importância do CIESP na organização, no apoio e na assistência, acima de tudo, na orientação para todas as empresas associadas. O CIESP não parou um momento, né, Homero? Não, Vocês porque mantiveram firme ali as ações. Nós, enquanto CIESP, falamos por 42 regionais no estado de São Paulo. Hoje nós temos aí perto de 8, 9 mil associados, então realmente nos momentos mais importantes estivemos ao lado, né, do pequeno, do médio e do grande empresário, com várias demandas aí, buscando soluções, buscando alternativas, e isso logicamente é o papel institucional da entidade que fazemos parte. Teremos agora uma nova etapa se iniciando na administração da Fiesp-Ciesp, né? Sim, tivemos recentemente uma nova eleição com o próximo presidente do CIESP, o Dr. Rafael, sendo o vice dele o Dr. Josué. E na Federação das Indústrias, a Fiesp, temos como presidente o Dr. Josué e o primeiro vice o Dr. Rafael. Dr. Rafael Cervoni, que é nosso vizinho aqui de Santa Bárbara do Oeste, ele esteve em Piracicaba, fez CLQ, uma pessoa que gosta muito aqui da nossa querida Piracicaba. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, essa nova presidência, né? O Dr. Rafael já está na casa hoje, mas eles terão um novo mandato de 4 anos, entre 2022 e 2025. E em Piracicaba permanecem os diretores atuais. Foram reeleitos para mais um mandato, sendo o diretor titular Fábio Witt, o primeiro vice Pietro Pedraza e a segunda vice Andréia Parque. Então, nós continuamos, eles foram reeleitos também para um período de mais 4 anos. Perfeito. E no comando da Fiesp, o Josué Alencar. Josué Alencar, sem dúvida. Filho do saudoso ex-vice-presidente da República. Exatamente, ele José mesmo. Alencar. O próprio. Muito bem. Também da área têxtil, né? Sim, ligado à BIT e o Sinditêxtil, sem dúvida. Assim como o ex-presidente Paulo Scaff, que encerrou a sua gestão. Está encerrando, né? Porque o mandato encerrando. dele vai até dia 31 de dezembro. De dezembro. Portanto, ainda esse ano teremos o Scaff, só o ano que vem, que assume o Josué. A partir do dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro. Homero, importante a sua presença aqui, a gente trazendo sempre essas orientações para Piracicaba e toda a nossa grande região. O Estado crescendo, o Brasil procurando sair desse momento difícil, né? A gente viveu tempos muito tristes e agora parece que as coisas passam a encaminhar para uma resolução, pelo menos aparentemente, a gente já começa a ver aí as coisas acontecendo. Essa retomada, agora como homem de empresas, né? Essa retomada econômica tem a ver também com uma aplicação que deve ser mantida nessas prevenções, nesse trabalho de atenção para o combate ao vírus? Você acha que nós vamos manter esse alerta? Não tenha dúvida, a gente pegou uma causa desconhecida, foi sendo analisada, foi sendo avaliada e a vacina é um caminho assim sem volta. Então isso traz essa condição que a gente está vendo e acreditamos que isso é uma prevenção que deva ser mantida para que tenhamos essa boa perspectiva aí com esses números que estão caindo de forma bastante
interessante para todo mundo, né? Isso aí acaba gerando novas oportunidades, novos negócios, e as pessoas também acabam, né, tendo que conviver com essa diferença, né? Mas não dá para fugirmos dessas questões. A vacina é o caminho, né? É o grande caminho. Homero Scarso, gerente regional do Ciesp, conversando com a gente. Obrigado mais uma vez. Toca aqui, Homero. Vamos em frente. Nós que agradecemos mais uma vez pela oportunidade e até um breve período novamente, Alexandre. É uma alegria sempre receber o Homero aqui no programa, trazendo sempre informações importantes sobre as questões econômicas, as empresas, a empregabilidade, todo o trabalho que envolve o crescimento da nossa região, do nosso estado. E o Néder Especial fica por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, a você que está em casa, a você que nos acompanha no trabalho ou que está nesse momento nos assistindo também pela internet em qualquer canto da cidade, da região, do país, o nosso muito obrigado. Tenha sempre uma grande força na sua vida, com muito otimismo, com muita fé. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.